o Isaac Ferreira Salles, nascido no dia 1º de abril, é o dia lá no norte. Às 7h15 da manhã. Local do nascimento dele foi no Hospital Regional da Ceilândia. Filho de Orlando Ferreira Silva, da Maria Silene Martins Salles. É irmão do Rubinho e do João Pedro, né? E nosso irmão. A leitura para todos que já estão de pé. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. Esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Que coisa boa, hein? E foi-lhe revelado pelo próprio Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, as normas da igreja, ela foi colhida das Escrituras. Nós, os crentes do Senhor Jesus, não batizamos as crianças, porque as crianças não vão entender nada. E esse ato acontecia, e para você saber melhor, se você não sabia, tinha 29 anos e 6 meses Jesus, quando ele foi batizado. Foi apresentado com os poucos dias de nascido, levado por Maria e José ao templo. E esse privilegiado Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito consola ele, dizendo: tu não irás e não morrerás antes de ver a salvação de Israel. E como a igreja cristã procura as diretrizes bíblicas santas para nos conduzir ao encontro com o Senhor, nós procedemos assim com as crianças que nascem no meio da família cristã da igreja, Assembleia de Deus, e as demais evangelhos que assim o faz. Mas passamos também no microfone que há muito desfecho de pessoas, como o irmão Giovanni ministrando aqui falou, de alguém que foi numa igreja e lhe foi ensinado tudo quanto era bom, mas não falaram que Jesus Cristo padeceu e disse para nós que nós também teria aflições nesse mundo. E muitas dessas filhas, depois de apresentar seus filhos, desistem de servir a Cristo. Aí volta, leva os seus filhos nos benzedores, leva os seus filhos nos lugares mais absurdos, do qual o Espírito Santo de Deus não pode fazer parte. O que passamos aos pais é para que eles venham trabalhar com Deus e o Espírito Santo, ensinando um caminho ao qual seu filho deva andar, para que quando ele cresça não venha mais se desviar dele. Que os pais também permaneçam firmes no Evangelho, não só crente, porque crente o Satanás é que estremece, mas não obedece. Ensinar os seus filhos ter a alegria de ser uma ovelha, um membro da igreja. Colocar no seu filho o prazer de ser um obreiro da obra de Deus. Colocar no seu filho a reverência ao ministério, à igreja, o respeito que está se perdendo. Ensinar o seu filho a ser submisso às suas líderes em todo o departamento. Ensinar o seu filho a crescer com Deus. E nós não crescemos com Deus quando nós andamos com o coração cheio de ira. Nós até dizemos que somos crentes, mas o Jesus que o irmão Jorlando pregou, ele nos olha de cima para baixo.
Ele contempla o meu e o seu pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos, Ele a conhece. Aquilo que vamos falar, antes que nós coloquemos na língua, Ele já sabe tudo quanto vamos dizer. Porquanto o pai, que é o irmão Georlando Ferreira, e a mãe, que é a irmã Silene Martins, tem por obrigações bíblicas de manter, de intimar, ensinar essa criança a servir o Senhor até a volta de Jesus. Todas essas obrigações de levar os filhos ao encontro com Deus, parte dos pais. Se o pai lhe der um mau exemplo, o seu filho não pode ser cobrado, e daqui a pouco está praticando tudo absurdamente. Se a mãe não tem comportamento santo, ela não pode exigir dos seus filhos, porque o filho vai olhar na sua fisionomia, no seu rosto dizer: o que tu faz? Lá no norte, os pais chegaram a dizer: faça o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Essa palavra não é para quem conhece Jesus. Essa palavra é para quem não conhece Cristo. Essa palavra dos que conhecem Jesus, diz: meu filho, olha para o teu pai, olha para a tua mãe e veja o exemplo que vamos lhe dar, e seja semelhante a nós, que assim naquele dia nós iremos ter um encontro com Deus. Amém? Eu acho que o irmão Giovanni Marcelino já conhece muito disso, mas livre o seu filho de tudo aquilo que é abominação a Deus. Agora, com a alegria de Simeão, nós vamos estar com essa criança nas mãos e pedir toda a igreja para levantar as mãos para o céu, porque ele precisa chegar aos 12 anos para a igreja discipular e levar ele ao batismo das águas. Com 12 anos de idade, ele já sabe o que é ser um servo de Deus, ele já sabe se ele quer o que ele quer, e tem dele a própria decisão, e não vai ser obrigado. Que o pai e a mãe dão um bom exemplo, para quando ele completar 12 anos, ele não quer nem ir para a escola discipular. Eu não quero nada com o cristianismo agora. Esses exemplos estão matando os filhos da igreja. Filho que não quer nem ser batizado mais, porque não quer largar o mundo, mas quer estar na igreja. E os pais têm que aprender. Quando seu filho completar 12 anos de idade, ele já esteja correndo: papai, eu quero ir para o discipulado, eu quero descer as aulas, eu quero matar a aliança com Deus. Essa obrigação do irmão Giovanni, da irmã Silene, junto com a igreja. Amém? Que Deus assim possa escrever na tábua do coração do nosso irmão essas palavras. Junto nós vamos estar olhando agora com essa criança e toda a igreja apresentando ao Senhor. Olha, irmão, como é lindo. Amém? Põe o microfone aqui. Toda a igreja com as mãos erguidas. Soberano e eterno e todo-poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito seja sobre essa criança agora. As bênçãos da parte do todo-poderoso Deus seja sobre ele. Pai, em nome de Jesus, que apresentamos essa criança para que ele venha crescer na graça e no conhecimento, e o Seu santo nome, Senhor, seja, Senhor, conhecido na terra por essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, livra ele de toda seta, de todo dardo, que ele seja, Senhor, abençoado, protegido, guardado pela mão potente do Todo-Poderoso até a vinda do Senhor Jesus. E aquele dia, Senhor, está em Tuas mãos aquilo que lhe pertence. Abençoe com toda a sorte de bênção o pai e a mãe, para que eles venham continuar, Senhor, cuidando dessa criança para Ti. Assim nós te apresentamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre o Isaac, agora e para todo sempre. Amém.